E você acredita que também a questão da identificação com o professor também pesa, assim, nessa questão de evoluir ou travar? Sim, isso é importantíssimo também, porque se você não se, como se diz a palavra que você falou aí? Identificação. Se você não se Já tinha identificar com o professor, fica difícil. Só que tem um detalhe, se o professor é bom, é muito difícil você não se identificar com ele. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu nunca fiz cursinho, mas eu vejo várias aulas na internet, a Geice fez cursinho, então ela vai poder comprovar. Sempre tem uns professores que são fora da caixinha, que são muito bons para poder ensinar, principalmente em cursinhos. E aí, quando você vai ver essas pessoas dando aula, elas são super divertidas, super alto astral, elas brincam, mas não é só brincadeira. Tem um conteúdo ali e a pessoa tem um método muito incrível de poder ensinar. E normalmente todo mundo gosta dessa pessoa. Não tem uma pessoa que, nossa, esse professor ele é muito ruim. Não. Às vezes é uma pessoa que é um pouco mais conservadora, um pouco mais mal-humorada, que fala, eu não gosto muito das brincadeiras dele, mas com certeza vai falar que o conteúdo e a aula é boa. Agora, sempre tem também aquele professor que é muito ruim e que ninguém gosta, quase ninguém aprende, e quem aprende é só aqueles CDF, que é os mais top, que daí você vê, nossa, como que todo mundo conseguiu aprender? É que você meio que aprende sozinho. Mas se o professor for bom e o método for bom, todo mundo vai gostar. Eu acredito que essa questão de identificação é mais na questão de ser um professor bom e um ruim. Se for bom, todo mundo vai se identificar, ou pelo menos a grande maioria. Se é ruim, todo mundo também vai perceber. Porque assim, aí tem a questão do método. Por exemplo, que eu falei pra você, eu comecei estudando partitura, tipo, Sim. Esse era o método dela. Então, eu não me identifiquei com ela ou foi com o método? Não, aí que tá. Então, voltando aqui, ó, a pergunta da Geice, reformulando, vamos ver se eu lembro certinho. Se o problema é o método ou se o problema é o professor. Isso tem muito a ver com o direcionamento. Então, se você vai tocar na igreja, óbvio que você tem que ter um método direcionado. Senão não faz sentido. Um exemplo só para vocês entenderem. Aqui na minha cidade só tem duas faculdades de música, que é a UNAERP, que é onde eu fiz, que é música popular, e a USP, que é música erudita. A UNAERP é uma faculdade particular e a USP é uma faculdade federal. Eu gostaria muito de ter feito USP, porque é de graça, então seria muito melhor do que ter que pagar uma faculdade particular, que era muito caro. Por que que eu optei em pagar ao invés de entrar na USP? Justamente porque eu queria estudar música popular e não música erudita. Pra gente que toca na igreja, temos que focar muito em música popular. Por que mais em música popular do que em músicas eruditas? Porque na igreja a gente toca vários hinos populares e não só isso, mas você precisa fazer acompanhamento, você precisa saber tocar de ouvido. Mas quem estuda erudito normalmente é para tocar numa orquestra ou fazer alguns concertos de peças eruditas. Só vai ler partitura, que é o jeito que a gente estudou. Então o problema, eu acho que não foi nem muito ela, e sim a ignorância de vocês. Pelo fato de não entender qual seria o melhor caminho e direcionamento, você acabou dando meio que um tiro no pé. Vocês acabaram errando a forma de estudo. Como a sua mãe não entende de música, ela acabou te colocando numa aula de música erudita, que você aprendia partitura, aprendia as pecinhas clássicas que tinha. Só que qual era o problema? O objetivo da sua mãe era que você aprendesse para tocar na igreja. Até só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia que às vezes a ignorância atrapalha demais. E por isso que vocês têm que ter sempre o direcionamento certo, senão vocês perdem muito tempo da vida de vocês, ou é pior ainda, talvez você perca a vontade de estudar, assim como aconteceu com a Geice, de tocar um instrumento. Por conta do quê? Da ignorância, de não saber direcionar. A minha mãe jamais sabe, e mesmo sem entender muito dessa parte teórica da música, ela tocava um pouquinho, mas só dela ter esse entendimento, quando era mais novo, eu chorava para mim entrar no conservatório, porque a gente achava lindo fazer um curso técnico. Eu falava, me coloca no conservatório. Minha mãe, com a ignorância do outro lado, com medo de eu entrar e me perder lá. Como assim me perder? Ela falou, não, se você entrar lá, você vai ficar aprendendo, bobagem dela também. Mas ela falou, você vai ficar aprendendo só a ler partitura e aí você não vai aprender, não vai desenvolver o seu ouvido, você não vai aprender a tocar as cifras, acompanhar os irmãos, você vai ficar muito preso nisso. E aí ela não deixou eu entrar no conservatório. E aí eu fazia aula particular, direcionado com professores populares. Se sua mãe tivesse essa consciência também, talvez você estaria tocando até hoje e não teria se frustrado.
Então muita gente também acontece isso. Não é o método que está errado, ou o professor, é o direcionamento, depende do que você quer. Se é para tocar na igreja, tem que ser música popular. De preferência, tenha um professor cristão que tenha exatamente esse mesmo foco, esse mesmo pensamento. Nosso curso, tudo que a gente faz aqui é focado justamente para vocês tocarem na igreja. Agora, se você quer tocar na igreja, você vai pegar um professor que toca sertanejo na noite, por exemplo, e não é cristão, ele nem vai conhecer os hinos evangélicos. Não que seja um problema ele tocar fora da igreja, mas o problema é que provavelmente ele não vai entender quais são as nossas necessidades para estar tocando na igreja. Às vezes você faz aula num conservatório, mas a maior parte dos professores, se não for cristão, não vai conseguir te direcionar para o que você precisa. Ele não sabe a necessidade da gente saber tocar de ouvido, da gente conseguir fazer os ritmos sozinho, ele vai ficar passando musiquinha assim como a gente estudou. Então, direcionamento eu acho que é tudo. Então tem que ter um direcionamento, porque se errar o direcionamento, acontece o mesmo que aconteceu com você.